Hoje a aula é sobre oclusão normal em ortodontia, um assunto bastante importante, né, para o curso de odontologia. Ele tem aí o termo oclusão, tem diversas vertentes e às vezes cada especialidade enxerga alguns aspectos da oclusão da sua maneira, e é por isso que hoje iremos abordar como a ortodontia enxerga tópico, né, a oclusão e o que nós chamamos de oclusão normal em ortodontia. Por muito tempo se tentou definir oclusão, mas talvez a primeira pessoa que tenha tido uma visão bastante objetiva do que viria a ser oclusão foi Engel. Antes da gente continuar, a oclusão quer dizer fechar, né, ocluir. Em odontologia quer dizer o ato de fechar a boca. E a fase final é que normalmente a gente observa como os dentes se encaixam, se ocluem. Então Engel dizia que para que eu tivesse uma boa oclusão, ou seja, um bom engrenamento dos dentes, era necessário que os primeiros molares estivessem bem encaixados e que para isso, então, a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior permanente deveria ocluir no sulco principal vestibular do primeiro molar inferior permanente. Isso permitiria que os dentes, então, se engrenassem de forma correta. Se todos os dentes estivessem, então, bem implantados, nós teríamos, então, uma boa oclusão. A partir daí, claro, vários autores tentaram melhorar essas definições, essa caracterização de uma boa oclusão, mas hoje o artigo que praticamente todos aceitam como sendo uma forma objetiva de se entender a oclusão ou de se qualificar a oclusão foi feito só em 1972, no artigo clássico As 6 chaves de oclusão normal de Andrews, onde ele, em 120 modelos de pacientes não ortodônticos e que não sofreram tratamento ortodônticos e com uma boa oclusão, ele conseguiu definir 6 características que deveriam estar presentes para que nós tivéssemos uma boa oclusão. Além disso, é claro, se nós temos uma má oclusão, ou seja, onde os dentes não estão bem encaixados, as 6 chaves de oclusão normal se prestam como os objetivos do tratamento ortodôntico. Ou seja, se eu não tiver as 6 chaves de oclusão, as 6 chaves se tornam uma referência, um guia para que eu tenha, então, no meu planejamento, no meu tratamento ortodôntico, que eu consiga chegar às 6 chaves de oclusão. A primeira chave de oclusão diz respeito à relação de molares. Ela vem complementar exatamente a definição de Engel de relação de molar ou de encaixe correto dos molares. Então, o que diz essa chave? A cúspide mesovestibular do primeiro molar superior permanente deve ocluir com o sulco principal vestibular do primeiro molar inferior permanente. Era o que dizia Engel. Mas Andrews observou que os primeiros molares superiores deveriam ter uma inclinação tal que suas cúspides distais ocluíssem com as cúspides mesiais dos segundos molares inferiores. Aqui na figura a gente pode observar, para que eu tenha um correto engrenamento de premolares, é necessário que o primeiro molar esteja inclinado de modo que haja oclusão com o segundo molar. Isso vai permitir então que todos os dentes se ocluam. É o que a gente pode observar aqui. Ó. Observem que existe o toque do primeiro molar superior com o primeiro molar superior com o segundo molar inferior, e isso faz então que os premolares se encaixem e o canino também se encaixe, dando aí uma correta guia de caninos. A segunda chave de oclusão diz respeito à inclinação axial mesiodistal, também chamado de angulação de coroa.
Para todos os dentes, os bordos cervicais ficam à distal dos bordos oclusais ou incisais, com variações individuais de todos os dentes, para cada dente. Então é importante a gente entender que os dentes o longo eixo dos dentes não estão perpendiculares ao plano oclusal. Então, numa vista frontal, ou seja, numa vista de coroa, o bordo cervical está distal do bordo incisal, e isso faz com que então nós tenhamos uma angulação mesial dessa coroa. Então essa angulação varia de dente para dente. Isso é importante, porque é aquela noção de que os dentes têm seu longo eixo perpendicular ao plano oclusal não se verifica. Os dentes posteriores também apresentam essa angulação mesial de coroa, e essa angulação, inclusive, que é responsável pelo componente anterior de forças. No primeiro molar, especificamente, é essa angulação que permite que ocorra a primeira chave de oclusão, ou seja, a angulação desse dente permitindo a oclusão do primeiro molar superior com o segundo molar inferior. É importante notar que quando nós montamos um aparelho ortodôntico, essa angulação já está incluída, né? Essa informação já está dentro do bracket. Então, de maneira que quando nós fazemos as nossas colagens, isso permite então que essa angulação já se distribua em cada dente. Então isso é programado, ou como nós dizemos, pré-ajustado dentro do aparelho ortodôntico. Então as colagens são fundamentais para que a gente possa posicionar corretamente cada um desses dentes. A terceira chave de oclusão diz respeito à inclinação vestíbulo-lingual. Mais uma vez, se nós observarmos aqui, entendemos que os dentes não estão perpendiculares ao plano oclusal. Pelo contrário, os incisivos, tanto superiores quanto inferiores, apresentam uma inclinação para vestibular. Já os dentes posteriores apresentam inclinações linguais, sendo que caninos e premolares superiores têm a mesma inclinação lingual, os molares um pouquinho mais para lingual, e nos inferiores de caninos a molares existe uma inclinação que nós chamamos de lingual progressiva. Mais uma vez, isso é importante durante a montagem do aparelho ortodôntico, porque essas inclinações permitirão uma boa intercuspidação dos dentes posteriores, além de permitir com que haja ausência de interferência nos movimentos de lateralidade. Aqui fica bem claro como os dentes caninos e premolares superiores apresentam uma inclinação lingual e os molares um pouquinho mais para lingual. No inferior, as inclinações são progressivas de canino até segundo molar. Mais uma vez, essa informação está embutida dentro do bracket, né, como uma informação pré-ajustada, né, uma prescrição que nós chamamos, e essa inclinação da terceira chave nós chamamos de torque. Então, nesse caso aqui, por exemplo, é um bracket de premolar, que vai fazer com que esse premolar se incline para a lingual, torque negativo, em 12 graus. E então para cada dente existe um torque específico, sendo que quando nós temos aí torques positivos, quer dizer, inclinação vestibular no bracket, e negativos, inclinação lingual. E essa inclinação para vestibular é importante, porque é ela que vai ditar principalmente a guia incisal, fundamental nos movimentos protrusivos. Então aqui fica bem claro como os dentes estão inclinados para a lingual, e através do tratamento ortodôntico, o efeito do fio no bracket, né, que é exatamente a proposta de Engel, como os dentes se vestibularizam para buscar a sua inclinação ideal. E isso vai fazer então que eu tenha uma correta inclinação desses incisivos em relação ao plano oclusal, e isso vai permitir também que eu tenha uma boa guia incisiva. Nos dentes posteriores, o próprio aparelho também já dá essas inclinações. Fica bem claro como os dentes posteriores, né, tanto em cima quanto embaixo, apresentam aquela inclinação lingual a que nós referimos no início dessa abordagem. A quarta chave de oclusão diz respeito às rotações.
Então, os dentes não devem exibir rotações, estando implantados de forma a proporcionar a melhor intercuspidação. Um dente posterior girado, por exemplo, ele aumenta a área ocupada e, consequentemente, vai fazer com que a intercuspidação não seja melhor. E na região anterior, um dente girado, rotacionado, um incisivo, por exemplo, ou um canino, faz com que ele ocupe menos espaço, consequentemente, mais uma vez dificultando uma boa intercuspidação. Então é importante que todos os dentes se apresentem sem rotações para que eu tenha os corretos pontos de contato estabelecidos e a intercuspidação seja a melhor possível. Na quinta chave de oclusão, devem existir pontos de contatos entre todos os dentes, ou seja, devem existir contatos proximais entre todos os dentes. Diastemas não estão dentro dos objetivos ortodônticos, a não ser, claro, que o dente apresente uma anomalia de forma, ou seja, ele é menor do que deveria ser, ele apresente uma microdontia, por exemplo, um dente conoide. Nessas situações, inclusive, nós mantemos os espaços, mas os espaços deverão ser fechados posteriormente com a odontologia estética, né, com uma restauração estética. Na sexta chave de oclusão, a curva de Spee. Então, a curva de Spee deve ser bastante suave, com o plano oclusal quase reto, aproximadamente 1,5 mm de profundidade, permitindo boa intercuspidação e ausência de interferências nos movimentos funcionais. Isso aqui é importantíssimo, porque a partir dessa planificação da curva de Spee, se os dentes seguirem esse plano oclusal, nós teremos aí então o correto overjet e overbite. Então observe nesse caso como a curva de Spee ela é praticamente reta, com uma pequena profundidade. Então se os dentes, né, tiverem todas as outras chaves, não tiver rotações, tiverem espaços, boa relação de molares, as boas inclinações, nós teremos então por consequência um bom overjet e overbite. Isso é fundamental. Né? Um overjet seria os dentes inferiores quase tocando a palatina dos dentes superiores, e o overbite são os incisivos superiores cobrindo de 20 a 30% os incisivos inferiores. Com isso, né, fica bem claro que quando nós estamos diante de uma má oclusão, como essa aqui, por exemplo, um dos objetivos, né, ou o que o ortodontista ou o profissional da ortodontia busca é exatamente transformar essa má oclusão numa boa oclusão. E um dos critérios que exatamente especificam quais são os objetivos do tratamento ortodôntico são as 6 chaves de oclusão normal. Então, um dos objetivos é exatamente sair de uma situação como essa para chegar numa situação como essa. Nessa situação específica, eu entendo que nós temos uma boa oclusão e isso, então, a gente vê pelas 6 chaves presentes nesse caso. Além disso, é claro, nós temos que abordar os aspectos funcionais. E dentre eles, algumas posições ou algumas avaliações se tornam necessárias. Entre as posições cêntricas, ou seja, aquelas que também com os dentes em oclusão, nós temos os dentes próximos dentro de uma posição de fechamento. Nós temos a relação cêntrica, que é uma relação esquelética e diz respeito à correta posição do côndilo dentro da fossa articular, e a máxima intercuspidação habitual, que é quando os dentes, quando nós temos o fechamento da mandíbula e nós temos o máximo número de pontos de contato entre os dentes superiores e inferiores. E mais uma vez, um dos nossos objetivos de tratamento ortodôntico é exatamente que eu tenha a oclusão cêntrica, ou seja, quando o paciente está em MH, ele também está com a correta posição do côndilo, ou seja, ele também em RC. Então, oclusão cêntrica é igual a RC, que é igual a MH. Além disso, alguns movimentos discursivos são importantes de serem avaliados, pois esses movimentos proporcionam a correta proteção do sistema estomatognático, mais especificamente dos dentes, entre eles a protrusão e a lateralidade. A posição de repouso também pode ser avaliada, principalmente em reconstruções protéticas, de reabilitação, no sentido de se avaliar o espaço tensional livre. Então esse vídeo é um vídeo muito interessante, publicado aí pelos docentes da USC, de acordo aí com
com a telemedicina da USP, e eles mostram aí, basicamente como ocorrem os movimentos mandibulares. Então, durante a abertura e fechamento, o que nós temos? Então, à medida que quando a gente abre e fecha, né, o côndilo, ele apresenta uma rotação inicial, depois um movimento de transrotação, ou seja, ele é puxado para frente, né, principalmente pelo músculo pterigoideu lateral, com seus dois feixes, e esse movimento ele é importante porque ele deve ser sincronizado com o movimento condilar, né, do disco articular. Então, o movimento do disco tem que ser sincronizado com o movimento anterior do côndilo. E essa sincronização é feita exatamente pelo pterigoideu lateral. É importante a gente também entender que o disco articular ele é inserido no côndilo, né? Então, ele não é... Então, que faz com que eu tenha essa sincronização de movimentos e a proteção do côndilo durante o movimento anterior. E, exatamente, na fossa articular, nós temos essa inclinação anterior que determina a guia condilar, que inclusive é transferida para o nosso articulador semi-ajustável. Agora, nos movimentos de protrusão, o que nós temos? Então, nós sabemos o que deve ocorrer, ou seja, durante os movimentos de protrusão, deve haver então toque dos dentes anteriores e a desoclusão de todos os dentes posteriores. Então, esse toque tem que ser programado e bem avaliado, né? Então, basicamente, ele se dá pelo toque do bordo incisal dos incisivos inferiores na face palatina dos incisivos superiores. Então, a guia incisal, que é dada pela terceira chave de oclusão, é uma importante guia de protrusivo, porque esse toque vai permitir, então, a desoclusão dos dentes posteriores. Então, a guia incisal associada à guia condilar mais a curva de Spee são importantes guias do movimento de protrusivo. E é exatamente essas três guias que vão determinar o fenômeno de Christensen, que é exatamente a desoclusão dos dentes posteriores em razão do movimento protrusivo. E por último, os movimentos de lateralidade. Então, na lateralidade, nós temos o lado de trabalho, que é para onde a mandíbula se desloca, e o lado de balanceio, que é o lado oposto ao lado de movimentação da mandíbula. Então, do lado de trabalho, deve haver algum tipo de desoclusão, que normalmente é feita pelo canino, para mostrar aqui que é proporcionado pela guia de caninos. Então, nessa situação, o canino inferior toca a face palatina do canino superior e todos os outros dentes, então, se desocluem. Isso é importante para que a gente tenha, então, uma proteção dos dentes e uma proteção também da articulação. Existe uma guia também na fossa articular, que é dada pela parede interna dessa fossa, e essa guia é chamada de ângulo de Bennett, que também pode ser transferida para o articulador semi-ajustado. Então fica bem claro aí como isso ocorre, né? E o movimento de lateralidade ele é importante para a mastigação, né? Então ele vai dar aqueles movimentos em forma de gota, né? Que determinam aí a dinâmica mandibular. Então, como resumo, nós temos aí algumas características de uma boa oclusão funcional, que felizmente estão associadas a uma boa oclusão morfológica, né, já descrita nas 6 chaves de oclusão de Andrews. Então, quando os pacientes estão em oclusão cêntrica, né, ou seja, em máxima intercuspidação, deve haver relação cêntrica. Então, o ideal é que nós tenhamos contatos firmes bilaterais quando em oclusão cêntrica, ou seja, a relação cêntrica coincidente com a máxima intercuspidação habitual. E na região anterior, quando os dentes posteriores estão em contato, deve haver uma pequena distância, de aproximadamente 12,7 micrômetros, determinando uma proteção desses incisivos quando o paciente está em máxima intercuspidação habitual.
Como a gente já disse, deve haver desoclusão de todos os dentes posteriores durante os movimentos de protrusão, sendo que a guia é determinada basicamente pelos 4 incisivos inferiores, tocando a face palatina dos 4 incisivos superiores, associados então à guia condilar e à curva de Spee. E nos movimentos de lateralidade deve haver então a desoclusão programada do lado de trabalho, que pode ser, por exemplo, a guia incisiva, mas pode haver também a função parcial de grupo, e a desoclusão de todos os dentes posteriores do lado de balanceio durante esses movimentos de lateralidade. Então, eu acredito que aqui eu tenha demonstrado de forma bastante objetiva as características de uma boa oclusão morfológica e funcional. Até a próxima.